Fala pessoal, então iniciando aqui os exercícios referentes às aulas 24, a aula 30, que foram as aulas referentes ao estudo dos operadores, né? E a última aula também, no qual a gente falou sobre o casting. Então a gente vai pegar da aula 24 até a aula 30, nós vamos fazer uma série de 20 exercícios referentes a essas aulas. Eu vou pedir para vocês abrirem o Eclipse e criarem lá deixa eu apagar isso aqui, uma classe para a gente testar os exemplos, os exercícios, e para a gente tentar achar a resposta e entender um pouco melhor o porquê disso e porquê daquilo. Vou voltar lá nas questões e a primeira questão pergunta o seguinte: qual código a seguir compila? Ele vai dar uma sequência de 3 códigos, 3 opções, e para a resposta ele vai perguntar se é o primeiro código, se é o segundo ou se é o terceiro código que compila. Então vou deixar aqui na tela, deem uma olhada, tentem descobrir o que funciona e o que não funciona e a gente vai fazer junto, beleza? Tá, então analisando a primeira linha aqui, short, uma variável s do tipo short que está recebendo 10. Ok, sem problema algum. Agora, nessa primeira questão, o problema é o seguinte: eu não posso atribuir uma variável do tipo byte, nem do tipo short, nem do tipo int, nem do tipo long, nem do double, nem float, para dentro de uma variável do tipo char. Isso não pode, a gente não pode atribuir nenhuma variável de nenhum tipo primitivo para dentro de uma variável do tipo char. A não ser que eu faça um casting, mas ele não está perguntando isso. Para exemplificar, eu vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Eu não posso botar nenhum byte, nenhum short, nenhum int, ou seja, nenhum tipo primitivo para dentro da variável char, a não ser que eu faça isso aqui, mas ele não está pedindo, né? Eu forcei ali um casting para que ele pudesse aceitar, mas no caso lá ele não está propondo isso. Então, nesse caso aqui não rola, ele já vai dar um erro. Agora, nesse segundo caso aqui, eu tenho uma variável char c que está recebendo 10. Poxa, mas não é um número inteiro? É um número inteiro, mas ele vai lá na tabela ASCII, qual é o caractere que representa o número 10 e consegue exibir na tela. E logo em seguida, ele pega essa variável 10 e joga para dentro de uma variável long. Ok, sem problema nenhum. Eu não posso fazer ao contrário, jogar um long para dentro de um char, mas um char para dentro de um long eu posso. Então, se a gente pegar aqui e ir lá no Eclipse, você vai ver que é tranquilo, não tem problema nenhum. Ele deixa e ele aceita a gente fazer isso. Bom, vamos ver por que, a gente já sabe que a segunda aqui é a verdadeira, né? Vamos ver por que a terceira não é a correta. Eu tenho uma variável tipo C, que está recebendo 10, ok. Só a título de curiosidade, vamos ver quanto que vale o C na tabela ASCII, eu não faço ideia. Mas, C. Bom, legal, o número 10 na tabela ASCII não representa nada, show de bola. Não, mas se eu colocasse, por exemplo, aqui 65, salvar, ele vai me imprimir a letra A. Bom, agora vamos voltar lá. Então, o número 3, ele vai receber 10, beleza, e ele vai pegar esse 10 e vai jogar para dentro de uma variável de tipo short. Bom, isso não vai funcionar. Por que não vai funcionar? O char, uma variável do tipo char, ela só pode ser atribuída para o int, para o long, para o float e para o double. Ele nunca pode ser atribuído ao short e nem ao byte. Então, se eu pegar aqui, copiar e jogar lá para o nosso programinha de teste, já vai dar um erro. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, dentro do int, ele vai aceitar, ou dentro do long, e assim por diante. Dentro de um float ou dentro de um double, ele vai aceitar numa boa. No caso do short,
e isso é para confundir mesmo, ele não vai aceitar, porque ele vai falar que não é possível converter um char para short. Aqui, ó. Ele não consegue fazer isso. Então, resposta é a segunda. Vamos clicar aqui. Vamos clicar em verificar a resposta, né? Como eu já respondi, está escrito aqui alterar minha resposta, mas enfim. E isso aí mesmo. Ele tem a justificativa aqui e tal, mas a questão é justamente essa. A atribuição da última questão, né? A atribuição do char para uma variável do tipo byte ou short, ela não funciona bem, né? Então, a segunda opção é a que é a correta. Vamos em frente. O segundo exercício é referente a algumas contas que o Java faz aqui, se é possível, e qual é o resultado dessas contas, né? Então, ele está pedindo, faça as contas com diferentes operandos. E a gente vai fazer a conta com diferentes operandos. Logo aqui, deixa eu mostrar o resultado para vocês, né? Pode ser 3.5, 3, 4 ou 4.5. Então, deem uma analisada, tentem achar a resposta. Deixa eu colocar aqui. A resposta para vocês visualizarem também, né? Então vamos lá. Aqui tem um system.out.println que está somando algumas variáveis que estão sendo declaradas aqui em cima. Então vamos lá. Aqui tem uma variável IL do tipo inteiro e está sendo dividido o número 3 pelo número 2. Como o número a variável inteira só aceita número inteiro, não aceita número fracionado, né, ele vai 3 dividido por 2 vai dar 1, não 1,5. Ele não consegue comportar 1,5, vamos dizer assim. Até para a gente provar isso, eu vou copiar aqui, vou jogar lá para o nosso programinha de teste. Se eu imprimir, por exemplo, a variável IL, ele vai imprimir IL, não, I1. É I1? É I1. Ele vai imprimir 1, ele não vai imprimir 1.5, porque o int ele só consegue comportar número inteiro. Então, aqui vai ser 1. Deixa eu até fazer o seguinte aqui, melhor de tudo. Vou copiar aqui, vou colar tudo aqui para a gente começar a trabalhar com ele. Então, aqui vai valer 1. Double, mesmo que aqui seja 3.5 e aqui seja um número que aceita número fracionado, que é um double, o resultado não vai ser 1.5. Por que não vai ser 1.5? Então o resultado aqui vai ser 1 também, por incrível que pareça. Na verdade não por incrível que pareça, a regra é sempre vai retornar o maior dos dois tipos. Se aqui é um tipo int e aqui é um tipo int, ele só pode retornar para dentro da variável double um tipo int. Ele não vai retornar um double. Então a resposta daqui também é 1. Se aqui fosse 2.0, aí sim ele retornaria. Vou até fazer um teste aqui, né? Para ficar legal. Deixa eu comentar aqui para não dar a resposta para vocês de cara, né? Vamos botar ali I2. Ó, nesse caso ele vai imprimir 1.5. Beleza. Agora, porque ele vai retornar o maior dos dois tipos. O maior dos dois tipos é o double. Agora, se eu botar 3.2, ele vai... Opa, é um int. Opa, é um int. Quem é o maior dos dois tipos? Bom, só tem int, então eu vou retornar um int. Isso é muito importante saber. Resultado, opa, 1. Ele botou 1.0, mas é 1. E o terceiro aqui, o que ele vai fazer? Aí sim ele vai retornar 3.5. Né, porque aqui tem 2.0. Aqui é um double e aqui é um int. Quem é o maior tipo? Quem comporta mais? É o double. Então ele vai retornar para dentro da variável 3 um double.
e aqui está sendo representado por tipo double, logo a resposta é 1,5. Beleza, muito tranquilo. Bom, então se a gente somar 1 mais 1 mais 1,5, a resposta... Deixa eu tirar essa linha aqui. A resposta vai ser 3,5, respondendo a questão do resultado 3,5. Nunca esqueçam que sempre vai retornar, em qualquer operação de mais, de menos, de divisão ou multiplicação, ele vai avaliar qual o tipo da esquerda, qual o tipo da direita, e vai retornar sempre o maior tipo. Se aqui é int, se aqui é int, ele vai retornar um int. Se aqui é int e isso aqui é double, ele vai retornar para cá um double. Então, vamos checar nossa resposta. E, ok, a gente conseguiu acertar essa. Próximo exercício. Exercício 3. Nesse exercício, ele está dizendo o seguinte, que o código a seguir pode lançar uma null pointer exception. Opa. Pode lançar um null pointer exception. E como a gente pode evitar isso mantendo a mesma lógica? Bom, para lançar uma null pointer exception, é nesse ponto aqui, lógico. Se a gente chamar a variável c sem que ela tenha sido inicializada, sem que ela tenha um valor, uma variável local, lembrando que uma variável dentro passada como parâmetro, no caso esse c aqui também é uma variável local. Então, para evitar que ele chame esse método aqui, né, se você chamar um método numa variável cujo valor é null, né, não foi atribuído nenhum valor, vai ser lançado null pointer exception. Então, para evitar isso, a gente não pode executar essa linha aqui. Se a gente executar isso aqui, fatalmente a gente vai lançar um null pointer exception. E qual que é a forma da gente impedir com que isso aconteça? Trocando o sinal diferente por igual, trocando o e comercial por dois e's comerciais, ou trocando o maior por menor, trocando o e comercial pelo pipe. Bom, analisem aí, essa questão é difícil. Ela é um pouco capciosa, então você tem que prestar bastante atenção nela. Na verdade, não tão difícil assim, né? Mas vamos lá. A resposta correta é essa aqui, trocando e comercial por dois e's comerciais. Agora, por quê? Bom, para essa condição aqui ser verdadeira, esse if aqui, esse lado tem que ser verdadeiro e esse lado tem que ser verdadeiro. Então, como é que a gente faz para que seja analisado só o primeiro lado e, se a condição for favorável, ele não execute o segundo lado? É botando segundo e comercial, botando dois e's comerciais aqui. Ele só executa um lado e não executa o outro. Então, ele executa essa primeira parte, não executa a segunda, e assim a gente tem certeza que nunca vai ter um null pointer exception, botando os dois e's comerciais. Beleza? Vamos analisar a resposta. E resposta correta. Exercício 4. Ele vai perguntar para a gente qual desses trechos de código vão compilar. O que é errado, o que é certo. No primeiro, a gente pode perceber o seguinte, que tem uma variável i do tipo inteiro, e aqui tem o número 5 com o cast de byte. Será que funciona isso? Será que não funciona? E a verdade é que funciona. Por quê? Porque o byte é um cara pequenininho, então eu posso pegar um cara pequenininho, que é um byte, e botar dentro do int, que é um cara maior. Não tem problema nenhum, o Java vai aceitar. E logo abaixo, será que eu consigo colocar um ponto flutuante, ou seja, um double dentro de um long? Não, são tipos incompatíveis. A gente não consegue colocar um float nem um double dentro de um long. A gente pode colocar
um int dentro do long, mas não um double, nem um float. Por quê? Porque o float é um cara grandão. E um double também é um cara grandão. Eu não posso botar dentro do long, que é um cara menor. O long é menor que o double. Então a gente não pode jogar um número do tipo double para dentro de um tipo long. Isso não funciona. Embaixo, eu acho que confundiria muitas pessoas, né? Tem um ponto flutuante aqui, aqui é um float, o float também é ponto flutuante, só que a gente tem que lembrar, por padrão, se você não colocar um Fzinho aqui, eu vou até copiar isso aqui e jogar lá pro Eclipse, e se você não colocar, por exemplo, explicitar que isso aqui é um float, ele vai entender como double. Ele vai entender como se aqui fosse um double. Então, não funciona. É assim, é muito fácil confundir. Deixa eu até ver aqui o erro que ele dá. Ó, você não consegue converter um double para float. Se você não fizer isso aqui, ele não entende que é float, acha que é um double, e você não consegue pegar o double, que é um cara grandão, e botar dentro do float, que é um cara pequenininho. Então, essa questão aqui não funciona. Agora, isso aqui funciona. Beleza, eu posso pegar o número 3 e botar dentro do char. Ele vai lá na tabela ASCII, quem é o 3? Ah, o 3 é o caractere ponto de exclamação, por exemplo. E consegue jogar na tela. E o número 5, que é o último, não pode, porque o char ele só aceita número positivo. Se tem número negativo atribuído ao char, não funciona. Então, a resposta é a variável i, que funciona, e a variável c, que funciona, que são essas aqui, i e c. Vamos verificar, tem várias respostas aqui, mas a única que vai funcionar é a variável i e a variável c. Vamos analisar a resposta, e essa é a resposta correta. Agora indo para o exercício 5, e o exercício 5 ele é um pouco estranho, mas a gente prestando bastante atenção, dá para a gente fazer sim. Ele diz que a expressão a seguir pode ser reduzida. E como podemos fazer? Bom, aqui ele está dizendo se trem e não carro, ou não trem e carro, essa expressão ela pode ser bem reduzida, bem enxuta. Como é que a gente consegue fazer isso, né? Ele dá algumas opções aqui. Então vou pedir para vocês analisarem aí com calma, tentem descobrir. Bom, a resposta correta é essa que já está marcada aqui, trocando para usar um operador de circunflexo, que é o ou exclusivo, na verdade, né? Então, se você reparar bem aqui, tá meio que redundante, tá trem e não carro. E aqui tá não trem e carro, ou seja, a mesma coisa. E aqui tem um ou. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, deixa eu até pegar aqui analisar a resposta, fazer isso aqui, já que está dizendo a mesma coisa lá, eu posso trem ou não carro, desculpa, ou trem ou exclusivo carro. Eu posso reduzir essa expressão, uma vez que é redundante, né? É a mesma coisa, está dizendo a mesma coisa nas duas expressões. Aqui é a mesma coisa que aqui. Então eu tiro isso fora, tiro isso aqui. Como ele está querendo saber se é uma coisa ou outra, a gente pode botar o ou exclusivo aqui dentro e fazer a mesma comparação, ou seja, fazendo essa redução. É meio estranho esse exercício, mas a questão é, se analisar bem, a gente consegue responder numa boa. Então, vamos para o exercício número 6. A gente já respondeu aqui já, né? Que a resposta correta é essa, ok? Então, vamos para o exercício número 6. Esse exercício aqui ele está propondo a gente ser um compilador, né? Ele está pedindo para a gente imprimir a divisão por zero de números inteiros e de números com ponto flutuante. Então ele já deu até uma dica aqui, o exercício, né? Ele fez a impressão desse carinha aqui. A gente sabe, se a gente dividir um número inteiro por zero, ele vai lançar uma exceção, que é o Arithmetic Exception by Zero, ou seja, a gente não pode dividir um número inteiro por zero. Agora,
Na linha 2, o que vai acontecer na linha 3 e na linha 4? Analisem. Já analisou? Eu vou responder para vocês. Aqui ele vai imprimir infinity positivo. Por que ele vai imprimir infinity positivo? Porque se a gente dividir um número inteiro pelo número tipo flutuante, ele consegue fazer, ele consegue compilar, ele consegue executar, porém o resultado vai ser infinity. Aqui é a mesma coisa, estou fazendo exatamente a mesma coisa, só que o ponto flutuante está no número 3 e o zero está como número inteiro. Então ele vai também imprimir infinity. Aqui é muito parecido com o de cima. A diferença é o sinal de menos. Tem um sinal de menos, ele vai imprimir menos infinity. Então, essa é a resposta do número 5. Vamos então para o número 7. Então, no exercício 7, ele mostra todos esses códigos aqui e pergunta para a gente qual o resultado desse código. Então, dê uma analisada aí. Eu vou mostrar também a resposta para vocês aqui. A resposta é 6. Erro de compilação na linha 7, 5, 1, 4, 2, 3 e erro de compilação na linha 3. Beleza. Analisando o código, a gente tem aqui uma classe, beleza? Começa aqui, termina aqui. Um método principal. E aqui a gente tem uma variável inteira y, declarada no escopo de um método, ou seja, uma variável local que precisa ser inicializada. A gente precisa inicializar essa variável. Agora, aí é que está. A gente tem um for aqui, então enquanto o int x é igual a 0, enquanto x for menor que 10 e mais, ele vai fazer esse looping aqui 10 vezes, beleza? O x vai acabar no final valendo 10, porque ele vai rodar 10 vezes, vai ser incrementado de 1. Então, o x aqui ele vai estar valendo 10. Mod 5, ou seja, a divisão, o resto da divisão de 10 por 5 vai ser 0, porque 10 dividido por 5 vai ser 2, 2 vezes 5, 10, não vai sobrar nada, 0. 0 mais 2 vai ser 2, e 2 vai ser atribuído à variável y. O pulo do gato é o seguinte, o Java ele não vai ter como ter certeza se essa variável y aqui dentro vai ser inicializada com algum valor. Então, ele fala assim, ó, pode ser que isso não aconteça, então eu não vou deixar você compilar. Então, ele vai dar um erro na linha 7. Essa é a resposta. Então, vou analisar a resposta. E nós acertamos mais uma. Vamos então para o exercício de número 8. E ele está perguntando o que acontece no exercício 8 quando a gente executa esse trecho de código. O que acontece? Bom, primeiro, um byte B está recebendo o número 1. Ok, sem problema algum. Um int I está recebendo o número 1. Beleza, ok. Um long L está recebendo o número 1. Sem problema algum. Agora, um float F está recebendo 1.0. Beleza, mas aqui é double, cara. Quando a gente não bota explicitamente que isso aqui é um float, um Fzinho aqui no final. Deixa eu até colocar lá no Eclipse. Quando a gente não coloca um Fzinho aqui no final, ele fala assim, opa, isso é um double, cara. Um double não pode ficar dentro do float, porque o double é um cara grandão. Aqui, ó, tá aqui, ó. A gente não consegue converter o double para float. Nesse caso aqui, ficaria certo. Agora, sem o F, ficaria errado. Então, a gente pode concluir que a resposta correta é essa. Não compila a linha D, que é essa linha aqui, né? Pois 1.0 é double e não pode ser colocado em um float. Beleza. Vamos analisar a questão. E vamos para o exercício de número 9. E o exercício 9 tem essa série de código estranho aqui, maluco, né? Até o próprio exercício já fala. O estranho código compila e roda em primo 75, compila, mas dá erro de execução, compila e roda em primo 76.
não compila por causa do nome da classe, compila e roda A74, não compila por causa dos nomes das variáveis, compila e roda e imprime 76. Então a gente vai analisar. Primeiro de tudo, não tem problema nenhum, esses nomes aqui são totalmente aceitáveis, né? Tanto esse como esse, em nome de variável não tem problema nenhum, ele consegue armazenar sem problema. Então, uma coisa a gente já matou. Agora, o seguinte, vamos analisar linha a linha. Aqui a gente tem uma classe que está ok, a gente tem um método principal que está ok, aqui a gente tem uma variável, esse cifrão aqui, do tipo int, que também está recebendo 5, está ok. A gente tem outra variável aqui que é underline, que está recebendo o cifrão, o valor do cifrão. Qual o valor do cifrão? 5. Mas não vai ser 6, por quê? 6 seria se ele tivesse um pré-decremento, se o mais estivesse aqui no lado esquerdo. Nesse caso aqui ele vai pegar 5, vai jogar para essa variável aqui. Então essa variável aqui, underline, vai valer... Deixa eu fazer até melhor, gente. Fica muito estranho explicar por aqui. Deixa eu jogar ele aqui. Fica melhor para a gente entender. Então, nesse contexto aqui, deixa eu ver onde que a gente parou. Bom, tá. Então, nesse contexto aqui, o int underline, que é esse carinha aqui, vai valer 5. Beleza, porque o decremento está pós-decremento, né? Ele só vai ser incrementado na linha 8. Aqui embaixo ele vai valer 6. E ele faz uma condição aqui embaixo. Ele pergunta o seguinte: se underline, que vale 5, for menor que mais cifrão, nesse momento aqui o cifrão, ele está valendo... Deixa eu colocar aqui. Aqui está valendo 5. Somou 1 aqui, ficou 6. Aqui somou mais 1, ficou 7. Nesse momento, até essa parte aqui, ele está valendo 7. Então, se 5 for menor que 7, ou no caso aqui, se aqui está valendo 5, né? Ou 5 menos. No caso aqui, ele não vai considerar o menos, ele vai considerar aqui como 5, né? Porque está pós-decremento. Ou 5 for menor que cifrão, que nesse caso aqui está valendo 7, ele vai imprimir A. Ou seja, então ele já imprimiu A. Bem confuso, mas vamos lá. Ele imprimiu A. Imprimiu A porque essa condição aqui é verdadeira. Se isso aqui for verdade ou se isso aqui for verdade, ele vai imprimir a letra A. Então, aqui é menor que aqui, porque aqui é 5 e aqui é 7, então ele vai imprimir a letra A. Ele nem passa para cá, na verdade, né? Ele só executa isso aqui, porque aqui está em duplo pipe, ele já nem passa mais para cá. Executou aqui, é verdadeiro, imprimiu a letra A. E ele vai imprimir também cifrão. Quanto vale cifrão? Vale 7. Então aqui ele vai imprimir 7. Porque aqui valia 5. Aqui ficou valendo 5 nessa linha. Já aqui na linha 8 ele já passa a valer 6. Aqui 6. Aqui somou mais 1, ficou 7. Então aqui ele vai imprimir 7. E aqui embaixo ele vai imprimir 5. Por que vai imprimir 5? Vamos lá. Foi atribuído o valor 5 a essa variável. E aqui ela continua valendo 5, porque não foi decrementado nem incrementado. Como tem duplo pipe, ele não executa essa segunda parte aqui. Então ele continua valendo 5 e ponto final. Se tivesse um pipe só, ele executaria essa segunda parte e decrementava essa variável aqui. Mas como tem duplo pipe, ele não vai executar
essa variável vai continuar valendo 5, e aqui ao imprimir vai valer 5. Resposta A, 7, 5. Vamos voltar lá, e a resposta correta, bem confuso o exercício, né? Mas é isso aí. Compila e roda. Compila, roda e imprime A75. Vamos verificar a resposta. O exercício de número 10, ele pede o seguinte. Deixa eu avaliar junto com vocês aqui. Bom, aqui tem uma classe, ok? Método principal, ok? Aqui tem uma variável byte que está recebendo o número 5, ok? Aqui tem outra variável byte que está recebendo 3, ok? E aqui tem uma soma entre variáveis de dois tipos. Na verdade, de um tipo só, né? B1 é byte e B2 é byte. Só que, se você lembrar, vou jogar lá para o Eclipse também, para a gente comentar isso. O menor retorno que a gente pode ter de uma variável é o tipo inteiro. Aqui, o menor retorno de tipo é int. Ou seja, ele pode retornar um int, ele pode retornar um long, um float ou um double, mas nunca um short e nunca um byte. E aqui está como byte. Opa, o B3 está esperando um byte e ele recebe um int. Tem alguma coisa errada. Deixa eu ver até o erro que ele dá aqui, ó. Ele não consegue converter um int para byte. Mesmo sendo byte aqui, mesmo sendo byte aqui, mesmo sendo byte aqui, o retorno da soma ou da subtração ou da divisão sempre vai ser do tipo int. Se eu mudar aqui para int, beleza, ele vai aceitar. Agora se eu botar byte, aí ele vai reclamar. Então, ele pede para a gente escrever aqui, né, como resposta. A resposta é não imprimir. Ele não vai imprimir nada. Ele vai dar um erro de compilação, né? Ele está até botando aqui o que acontece com o seguinte código. Compila, roda, na verdade não imprime, não compila. Ele não compila. Ele não chega nem a compilar. Então vamos analisar aqui a resposta. E a resposta é não compila. Ok. Exercício número 11. Bom, o exercício número 11 é um exercício muito parecido com o anterior. Ele está pedindo para a gente analisar o código e ver o que vai acontecer. As respostas, as alternativas na verdade é não compila por um erro na linha 4, compila e imprime -1, não compila pelo erro na linha 3, não compila por um erro na linha 5. Vamos analisar aqui. Então a gente tem a classe, tá ok, a gente tem o método principal, tá ok, e aqui a gente tem uma variável B1 do tipo byte, está recebendo 127, lembrando que 127 é o limite de valor para uma variável do tipo byte. E aqui menos 128 também, que é o limite negativo para uma variável de byte, então tá ok. E na terceira linha é o seguinte, é a mesma situação do exercício anterior. Se eu somar B1 com B2, o menor tipo que a gente consegue retornar é um int. E aqui ele está esperando um byte. Então ele vai falar, opa, estou esperando um byte, você me devolve um int. Então vai dar um erro na linha 5, ele não vai chegar nem compilar. Não compila por um erro na linha 5. Vamos analisar a resposta. E a resposta está ok. Então a gente vai lá para o exercício número 12. E aqui ele pergunta qual. Ele dá uma série de código aqui. Tem um for, tem um if, um break. E ele vai fazer uma impressão aqui. E ele quer saber qual a saída dessa variável i. Quanto que ele vai imprimir? Quanto que o i vai valer? Vai valer 2, vai valer 3, vai valer 1, vai valer 4, o que ele vai valer? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos analisar a situação aqui e se a gente precisar a gente joga lá para o Eclipse. Uma variável i do tipo int, aqui já deveria ter sido inicializada, mas não foi. E aqui a gente tem um for, lembrando que não tem problema se
se o i for inicializado aqui dentro do for, não dentro do for, não entre os blocos, mas se for inicializado aqui dentro, não tem problema. O Java entende que ele foi inicializado. Mas a questão não é essa. Ele quer saber quanto que vai valer i. Então vamos lá. Aqui i vai ser igual a 0 enquanto i for menor que 5 e mais. Ou seja, ele vai fazer um looping 5 vezes, porém tem um if aqui dentro. Então ele executou uma vez. Beleza. Quanto que vai valer i nesse momento? Até chegar aqui no finalzinho. Ainda vale 0. Ele só vai valer 1 quando ele retornar aqui para cima. Aí i vai valer 1. Então aqui executou tudo e vale 0. Embaixo, dentro do for tem um if. E ele vai incrementar mais 1 a variável i. Então aqui já está valendo 1. E ele pergunta o seguinte. A divisão, o resto da divisão de 1 por 3 é igual a 0? Se for igual a 0, ele vai parar e vai imprimir o valor de i. Bom, não vai ser porque para que seja igual a 0, o resto da divisão dessa conta aqui tem que ser 0. Tem que ser um número que dividido por 3, o resto da divisão seja 0. E 1 não vai dar 0. Então ele vai de novo. Ele vai subir, nesse momento aqui, i já está valendo 2, porque é mais 1 daqui e 1 que já tinha incrementado aqui. Então i vale 2. E ele vai continuar o looping. Chegou aqui, 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. 1 vezes 3, 3 para chegar a 3, 0. Então, nessa situação aqui, com o i valendo 3, o resto da divisão do i valendo 3 vai se igualar a 0. Ele vai parar o programa, vai pular, vai sair do for e vai imprimir o valor de i, que no caso é 3. Vamos analisar a resposta. E beleza. Está aqui, a resposta está correta. E a gente já vai agora para o número 13. Vamos lá, número 13. Então esse exercício aqui é bem parecido também com o anterior. Só que, vamos lá, vamos analisar. Aqui ele está perguntando qual é o resultado. A gente tem as alternativas 1, 2, 3 e 4. Qual vai ser o valor do i, no caso, né? E a gente tem aqui uma classe que está ok, a gente tem um método principal que está ok, uma variável int i que está ok, porque ela está sendo inicializada como 0 aqui, ok? Enquanto i for menor que 5, i mais. Beleza. Só que aqui dentro, a única diferença do exercício anterior é que o decremento, o incremento, na verdade, ele está sendo feito depois do i, não antes do i. Então, a gente já sabe que essa condição aqui precisa dar 0. Depois que isso aqui der 0, né, o resto da divisão por 3 der 0, é que ele vai parar e vai imprimir o valor de i. E qual o valor de i é o que ele está perguntando. Então, vamos analisar. Nesse ponto aqui, i vale 0, i menor que 5, beleza. Jogou i mais. Nesse ponto aqui, o i ainda vale 0, porque o incremento está depois do i. E ele entrou no if. If i mais, ainda o i vale 0. Né? Ele só vai valer 1 se o incremento fosse antes do i, no lado esquerdo. Então, aqui ainda vale 0. E 0, o resto da divisão de 0 dividido por 3 é 0. Né? Então, aqui já igualou a 0, já entrou aqui, já entrou no breaking e já vai imprimir o valor de i, que vai ser 1. Porque nesse caso aqui ele está valendo 0, o i. Mas nessa segunda linha aqui, passou daqui, ele já está valendo 1. Então o resultado vai ser 1. Mas vamos pegar o seguinte aqui, vou lá para o Eclipse e jogar isso na tela para ver se realmente o resto da divisão de 0 por 3 vai dar 0. Se a gente pegar aqui o i valendo 0, e a gente pegar aqui o i valendo 0, mod 3, o resultado da divisão, do resto da divisão de 0 por 3 vai dar 0. E a gente vai provar isso nesse momento. Então, claramente, o resto da divisão de 0 por 3 vai dar 0 nesse exercício aqui. Na primeira passagem aqui ele já
ele já ficou valendo 1. Na verdade ele só vale 1 aqui, né? Ele só valeria 2 se ele desse o looping aqui, né? Por exemplo, aqui vale 0, mesmo ele não ter incrementado aqui. Aqui ele vai valer 0 também, porque ele não passou para a linha seguinte. Na linha seguinte, aqui onde está o breaking, ele já vai valer 1. Vai entrar no breaking e vai imprimir, jogar 1 para a variável i. Não vai valer 2 porque ele não chegou a voltar aqui no for para valer 2. Então, ele vale 1. A resposta é 1. Vamos avaliar a situação, o exercício, né? E a resposta está correta. Então a gente vai para o próximo exercício, que é o exercício número 14. Bom, e o exercício de número 14 já está até a resposta aqui, ó, esqueci de tirar, mas é o mesmo exercício de 2 exercícios atrás. Eu acho que esse é o 14, de número 12, né? A de número 12 é esse exercício, porém ele dava as alternativas aqui embaixo. Então, a gente analisando aqui novamente, classe ok, método principal ok, a variável i não foi inicializada, mas foi inicializada aqui. Então, enquanto i for menor que 5, i++, nessa linha aqui o i está valendo 0. Aqui o i está valendo 1. E o resto da divisão de 1 por 3 ainda não vai dar 0 para ele entrar no break e imprimir o i. Então ele vai subir de novo. Nesse momento aqui que ele subiu, o i valia 1. Aqui ele já está valendo 2, porque ele antes foi incrementado aqui. Então aqui ele vale 2. Deixa eu voltar lá. Nesse momento aqui ele vale 2. E quando ele entrar no if de novo, ele vai valer 3. Porque aqui ele já está incrementando antes de... Está fazendo um pré-incremento, não um pós-incremento. Então nesse momento aqui ele vale 3. E se a gente dividir 3 por 3, vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Para chegar a 3, nada. Ou seja, o resto da divisão de 3 por 3 é 0. Chegou a 0, chegou na condição que ele queria, aqui é 0 também, ele vai entrar no break e vai imprimir 3. Então a resposta correta é 3. Vamos para o próximo exercício, que é o exercício de número 15. Vamos analisar a questão primeiro, né? Agora sim, vamos para o exercício de número 15. E o exercício de número 15, ele pergunta: escolha a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. Na verdade não está perguntando, ele só está pedindo para a gente escolher a opção adequada. Então aqui a gente tem uma classe A, a gente tem um método principal que está ok, uma variável B1 do tipo byte que está sendo atribuído 100, uma variável do tipo byte B2 que está sendo atribuído 131. Será que a gente pode atribuir 131 a uma variável do tipo byte? Não, a variável do tipo byte ela só vai até 127. Passou de 127, ele já dá um erro. Vou jogar lá no Eclipse para a gente ter certeza do que a gente está falando. E vou colocar aqui. Já deu um erro. Vou colocar aqui 127. Ok. Se eu colocar 128, ele já reclama. Então, a gente pode concluir que parou nessa linha aqui e ele não compila. Essa é a resposta. As alternativas seriam compila e imprime no... Compila, já não é. Compila, também não é. Compila, não é. Não compila. Não precisa nem ler o restante. Todas as opções são compila e alguma coisa. Só essa aqui que é não compila. Então, a resposta é não compila. Ele não chega nem a compilar, já dá um erro de cara. E vamos analisar a resposta. A resposta está correta. Vamos para o exercício de número 16. Então, entrando aqui já no exercício de número 16, a gente tem, ele está pedindo para a gente escolher novamente a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. A classe, ok. Método principal também ok, tudo beleza. Aqui a gente tem uma variável do tipo char,
que está recebendo o valor 65, e aqui a gente tem uma variável do tipo char recebendo menos 3. Menos 3, char só pode receber número positivo. Essa aqui de cara para aqui e a gente sabe que não vai compilar, já vai dar um erro, não vai nem chegar a compilar. Então as alternativas seriam: não compila somente na declaração de C2. Beleza, essa aqui é a resposta. Mas as outras alternativas seriam: compila e roda imprime 62, compila e roda imprimindo outro valor, não compila somente na soma de caracteres, não compila nas 3 linhas dentro do método main, não compila nas 2 declarações de char. Na verdade, ele só não vai compilar porque aqui a gente está atribuindo um número negativo para dentro de uma variável char, do tipo char. Beleza? Então a gente vai analisar a resposta. Então a resposta está correta. A gente vai para o número 17 e a gente já está terminando. Daqui a pouco a gente termina. Número 17. Vamos analisar o número 17. Então o número 17, ele está pedindo para a gente escolher também a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. A gente tem uma classe ali com algum código e algumas opções aqui de não compila, compila, enfim, algumas opções para a gente poder escolher. E para facilitar o nosso entendimento, eu vou pegar esse código e vou jogar lá dentro do Java, do Eclipse, né? E o que acontece aqui? A gente tem um número 65 sendo atribuído a uma variável tipo char. Beleza, aqui vai imprimir, eu até gravei isso aqui, né? Vai imprimir A. E aqui a gente tem o seguinte: C2 está recebendo 68 menos 5. Lembrando, não pode ser um número negativo. Se for um número negativo dá erro. Mas como a subtração de 68 menos 5 vai dar 3, então beleza, aqui daria 3, seria a mesma coisa que isso. E aqui no final ele vai somar os dois números e vai exibir na tela. E no final ele pega o C, que vale 65, e soma com o C2, que vale 3, que o resultado aqui vai ser 68. Beleza, uma questão bem simples. Então as alternativas: não compila nas 2 declarações de char. Não. Compila e roda imprimindo outro valor. Talvez. Não compila. Vou deixar aqui porque pode ser essa aqui. Não compila nas 3 linhas dentro do código main. Não, beleza. Compila, isso está errado. Compila e roda imprimindo 62. Não vai imprimir 62. Se tiver que imprimir alguma coisa, vai ser 68. Não compila somente na declaração C2. Vai compilar. Não compila somente na soma dos caracteres. Ele vai somar numa boa. Então, a resposta correta é compila e roda imprimindo outro valor. A gente vai checar a resposta para ver se está correta. E a resposta correta. Indo agora para o exercício de número 18. Escolha a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. A gente tem as alternativas: compila e imprime positivo. Compila e imprime positivo infinito. Não compila, compila e dá exception. Compila e imprime zero. Bom, vamos analisar. Uma classe normal. Um método principal, ok. Aqui tem uma variável resultado do tipo double. Lembrando que aqui a gente tem um número inteiro, aqui a gente tem um outro número inteiro. Então, se a gente tem um número inteiro e outro número inteiro, o resultado jogado para dentro dessa variável double, que essa variável resultado, vai ser um resultado do tipo int. E será que o tipo int cabe dentro de um tipo double? Perfeitamente. O int é um cara pequenininho, double o cara grandão. Então a gente pode pegar int e botar dentro de double. A gente não pode botar double dentro de int. Ao contrário, a gente não pode. E quando a gente imprimir o resultado, se vocês não esqueceram, se a gente dividir um número por zero, se a gente fizer isso aqui, ó, vou até pegar esse trecho de código aqui, copiar, vou colar aqui dentro do Java. Deixa eu ver aqui, apagar, vamos lá de novo, copiar e colar. Vamos lá.
Aqui deu um errozinho. E beleza. Então, vamos tentar imprimir isso aqui. Então, a gente vai imprimir esse valor aqui. E o valor... Opa. Deixa eu ver o que aconteceu. Bom, na verdade ele lançou um exception. Então, na verdade aqui eu errei. Deixa eu analisar bem o código aqui. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma variável inteira. Outra variável inteira. Qual o maior dos dois tipos? É um int. Vai ser jogado para cá o resultado dentro da variável double como int, não como double. E um número int dividido por 0, ele vai lançar uma exceção. Então, realmente, o resultado aqui ele vai lançar uma exception mesmo, que é o arithmetic exception. Então, a opção correta, na verdade, é não compila, compila e imprime positivo infinito, não compila, compila e dá uma exception. Vamos analisar a resposta. E é isso aí. A gente não pode dividir um número inteiro por 0. Então, número 19, vamos lá. Penúltima questão. E nessa penúltima questão é um exercício bem parecido com o exercício anterior, só que aqui a gente tem uma classe A, tem uma classe principal, a gente tem uma string aqui, resultado, né, que está sendo concatenado o nome divisão, na verdade a divisão da, e aqui ele vai dar um resultado dessa divisão, que a gente não sabe o que é a princípio, e aqui embaixo ele vai imprimir o valor de resultado. E aqui as opções são compila e dá uma exception, compila e imprime 0, compila e imprime positivo infinito, não compila. Bom, nessa situação aqui, a variável resultado ela só pode, é do tipo string, ela só pode receber um nome. Beleza. Só que o string, a classe string, ela é uma classe inteligente, então ela consegue, ao ser concatenada a um nome e um número, ou uma soma de um número, ou uma divisão de um número, né, a gente está concatenando esse nome aqui, esse camarada aqui, a gente está concatenando com 15 dividido por 00, não 15 por 0, porque se dividir por 0 vai lançar uma exceção. Então, 15 dividido por 00, para um double, a gente pode. E o resultado é infinity, né, um nome infinity que ele vai exibir. A gente pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, se por exemplo, deixa eu jogar lá para o Java, se a gente imprimir aqui, o resultado vai ser divisão da infinity, beleza. Agora, se a gente colocar, por exemplo, só a divisão de 15 por 0.0, ele não vai aceitar, porque ele vai falar que, opa, você está tentando botar uma variável do tipo double dentro de uma variável do tipo string. Ele não aceita, ele só vai aceitar se estiver concatenado com o nome. Aí ele funciona numa boa. Isso tanto depois quanto antes. Das duas formas ele vai aceitar e vai imprimir o que a gente quer, não, né? Vai imprimir infinity, a divisão da, ao contrário, né? Infinity divisão da, dois pontos. Então, voltando para lá, ele vai compilar, compila e imprime positivo infinito. Essa aqui é a resposta. Vamos verificar que a questão está correta. É isso aí. A gente vai para a última questão, que é a questão número 20. E a questão de número 20 é o seguinte. E a última questão é a seguinte. Ele está pedindo para escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. A gente tem uma classe A, o método principal, beleza, e a gente está imprimindo aqui e fazendo uma comparação se 1 é igual a true. A gente não pode, nunca comparar um tipo booleano com um número, ou um tipo booleano com um nome. A gente não pode fazer isso, essa comparação não existe, está errada. Logo, a opção correta, deixa eu analisar aqui, né? Compila, imprime falso, não, ele não vai compilar. Compila, imprime verdadeiro, também não vai compilar. Resposta é não compila. Vamos verificar a questão.
questão está correta e por aqui a gente finaliza. Pessoal, eu sei que a gente fez muito rápido esse exercício, mas o legal é que você pegue esse exercício, jogue para sua ideia, para o NetBeans ou para o Eclipse, tenta compilar, tenta rodar, ver o porquê que não funciona e o porquê que funciona. Se não entendeu, volte nas últimas 6 aulas, que são da aula 24 até a aula 30, que está abordando todo esse conteúdo, e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço a todos e até!